Ok, turma, vamos aqui falar um pouquinho a respeito do tópico frasal. Essa não é nossa primeira aula sobre esse assunto, vocês têm aí no card uma primeira aula sobre a definição do tópico frasal e o emprego dele. Hoje a gente vai um pouco mais além, a gente vai relembrar o conceito, a gente vai mostrar o tópico frasal dentro de determinadas frases, dentro de parágrafos de textos dissertativos, e ainda vamos identificá-los no decorrer de algumas dissertações, certo? Então vamos começando aqui pela definição. Vamos lá, o tópico frasal, vamos relembrar aqui que é uma estrutura importante que ajuda a tornar o parágrafo de argumentação muito mais organizado e interessante, permite o autor desenvolver o assunto mais facilmente, garantindo o sucesso da redação. É um resumo do ponto de vista que o texto vai abordar, que o período vai abordar, e, obviamente, a informação mais importante do parágrafo. Prestem atenção num detalhe. Não existe parágrafo sem que haja um tópico frasal. Então, observe uma coisa. Eu posso dizer que, em determinados parágrafos, nós temos, sim, uma frase mais importante. Essa frase é a que vai puxar as demais, é a que vai ajudar a você desenvolver as frases seguintes. Normalmente, quando você não consegue definir o seu tópico frasal dentro de um parágrafo, você trava na hora de desenvolver o seu texto porque você não sabe mais o que colocar ali. Nós vamos mostrar agora os tipos de tópicos frasais. Vocês vejam aqui, nós temos a declaração inicial, definição, contraste ou comparação, divisão e interrogação. Vejam aqui um exemplo. Quando eu falo de declaração inicial, significa que o tema da minha dissertação ele vai ser construído a partir de uma frase na qual eu vou expor a minha tese. Eu falo de tese em relação a parágrafo de introdução, mas qualquer parágrafo de um texto dissertativo eu faço uma afirmação, em cima dessa afirmação eu vou exemplificar, eu vou apresentar contrastes, eu vou retomar a partir de uma pergunta. Então, vamos ver aqui um exemplo. As tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal. A mesma internet que facilita os crimes cibernéticos, o preconceito e a pedofilia, também divulga o conhecimento, a informação e o acesso a pessoas geograficamente distantes. Esse parágrafo aqui, parágrafo de introdução, ele é formado por dois períodos. O primeiro está aqui destacado, que é o tópico frasal. Vocês observam que tem um ponto aqui. E o segundo período que começa com a mesma internet e vai até a palavra distantes, onde nós temos o segundo ponto. Então, é um parágrafo formado por dois períodos. Um período simples, um período composto. Esse período simples traz uma declaração sobre as tecnologias. Eu estou afirmando, declarando que as tecnologias podem ser usadas para o bem e para o mal. Então, por que essa frase aqui é o tópico frasal? Porque ela traz a afirmação a partir da qual eu vou construir os outros períodos do meu parágrafo. Então, quando eu digo que a internet pode ser usada para o bem e para o mal, eu continuei essa afirmação a partir de exemplos, mostrando que de um lado nós temos preconceito, crime cibernético e pedofilia como aspectos negativos e do outro lado informação e o acesso a pessoas distantes como aspectos positivos. Então, esse segundo período que vocês veem aqui, ele é uma continuidade do tópico frasal. O tópico frasal é a frase que tem a informação mais importante daquele parágrafo. Ok, pessoal? Vamos agora para o segundo tipo de tópico frasal, que é por meio da definição. Olhem só. Tecnologias podem ser definidas como os conhecimentos e ferramentas criados para facilitar a vida do homem. Por isso, elas estão cada vez mais presentes na vida do brasileiro, para lhe dar mais conforto, embora algum estresse também. Veja que eu comecei essa dissertação definindo o que são as tecnologias. Elas são definidas como conhecimentos e ferramentas criadas para facilitar a vida do homem. Então, olhe só, essa segunda oração que começa com por isso, ela está concluindo o raciocínio apresentado no meu tópico frasal. No terceiro tipo, eu vou mostrar para vocês um modelo de contraste ou comparação. Veja só, sobre a educação em tempos de pandemia. No oposto, alunos desinteressados, desmotivados, ansiosos. No outro oposto, professores cansados, esgotados, trabalhando dobrado e sem força para mais nada. Ponto.
Esse é o retrato de grande parte das relações educacionais atuais em tempos de pandemia. Esses opostos serão reaproveitados nos parágrafos seguintes, quando eu vou minuciar um pouco mais a respeito dos alunos, das dificuldades dos alunos em aprender em tempos de pandemia. E depois, num outro parágrafo, eu também vou analisar a dificuldade dos professores em trabalhar, em lecionar em tempos de pandemia. Vamos aqui ao quarto tópico, que é a divisão. Olha só, a educação é minuciosa, complexa e demorada, que se divide em 3 etapas: educação básica, ensino médio e ensino superior. Apenas a qualidade constante nessas diferentes fases constrói um ser humano maduro, capaz de tomar decisões equilibradas e definir com sabedoria o seu destino. Onde está essa divisão, professor? Eu estou apresentando justamente um retrato mais específico sobre a educação, certo? E esses adjetivos eu chamo a atenção para minucioso, complexo e demorado, porque são adjetivos que mostram que a educação só se consegue a partir de uma etapa trabalhosa, ao mesmo tempo gradual, ok? Então, essa divisão da educação, que vai ser no nível básico, médio e superior, vai justamente fechar esses pontos minucioso, complexo e demorado. Então, mostra a divisão da educação até se chegar ao ponto que se mostra no segundo período, que já não é mais o tópico frasal. Nós ainda temos o tópico frasal feito por meio da pergunta. Olha aqui. Seria mesmo possível o homem moderno viver hoje sem a presença da tecnologia? Já nos tornamos dependentes dela? Basta observar exemplos recentes do cotidiano que temos uma resposta bem óbvia. Veja como é interessante esse tópico frasal aqui, porque a pergunta é retórica. Ou seja, a partir da própria pergunta, a gente consegue deduzir que o produtor do texto, que o redator, tem uma opinião definida. Ele tem certeza de que a tecnologia tornou o ser humano dependente dela. Ele tem certeza, mas ele não afirma. Essa pergunta retórica é reafirmada quando ele diz assim: basta observar exemplos recentes do cotidiano que temos uma resposta bem óbvia. Agora vamos fazer o seguinte: vamos identificar o tópico frasal lendo esses trechozinhos aqui, né? Olha só, aumentar o preço dos cigarros para desestimular o consumo é uma das principais estratégias para combater os danos causados pelo tabaco. Para conseguir esse efeito, os governos elevam os impostos cobrados pelo produto, uma medida que não costuma ser muito bem vista entre a população e as empresas do setor, mas que estudos já mostraram ser altamente eficaz. Estima-se que 40 milhões de pessoas deixariam de fumar se cada região do mundo subisse em média em 10% o preço de venda. Agora, o novo estudo investigou implicações ainda mais profundas em tornar o cigarro mais caro. A prática pode diminuir a mortalidade infantil. Vamos aqui para o seguinte: crianças estressadas, adultos distraídos, informações em excesso, nomofobia. O mundo digital tem trazido novos problemas psicológicos que a cada dia afeta consideravelmente o ser humano. Vocês vejam que o tópico frasal é esse segundo período, né? Porque ele traz também a informação principal, e vocês vejam que o primeiro período aqui são apenas exemplos. O que é que ele está querendo dizer para a gente? O mundo digital tem trazido novos problemas psicológicos. Essa é a informação principal do parágrafo. Portanto, esse é o tópico frasal. Agora vamos ver uma coisa interessante. Nós fizemos aqui uma atividade com alguns alunos e foi solicitado que fizessem um complemento para esses parágrafos aqui. Se você está vendo agora esse vídeo aí no YouTube, você faz uma pausa no seu vídeo, tenta complementar esse parágrafo e aí que a gente vai mostrando como ficou feito na sala de aula. Vejam só, a escolha de uma carreira profissional. Na escolha de uma carreira profissional, precisamos considerar muitos aspectos, dentre os quais podemos citar. E aí você entra para escrever o restante desse parágrafo aí. Quais os aspectos seriam consideráveis na escolha de uma carreira profissional? E aqui os alunos colocaram o seguinte: o talento, o interesse por aquela área do conhecimento e a satisfação pessoal independente do status social. Realmente são 3 fatores fundamentais para quem quer escolher uma carreira profissional, para quem quer ser bem-sucedido. Eu posso dizer que o tópico frasal engloba todo esse parágrafo aqui, porque é um parágrafo em que eu apresento a minha tese.
A vida nos centros urbanos. Faz a pausa no vídeo e tenta o mesmo, certo? A vida nas grandes cidades oferece vantagens e desvantagens. Por um lado, como os meus alunos já fizeram, aqui nós temos a resposta deles. Por um lado, temos maiores possibilidades de trabalho, a acessibilidade a pontos essenciais à sobrevivência no meio urbano e mais opções de lazer. Por outro lado, temos os diversos tipos de poluição, a falta de espaço, que proporciona o estresse de uma vida corrida, e a violência que nos isola das demais pessoas. Então vocês verificam aqui, olha só, o tópico frasal estava aqui já definido, né? A vida nas grandes cidades oferece vantagens e desvantagens, e vocês vejam que eu agora fiz a colocação de exemplos de vantagens e exemplos de desvantagens. Sobre o desrespeito aos direitos humanos, nós temos a seguinte frase que é o tópico frasal. A intolerância sempre fez parte da vida do homem, desde os primórdios da civilização. E aí você vai fazer a mesma coisa. Complementa, justifica ou exemplifica, certo? Diga alguma coisa a mais além do que o tópico frasal já solicita. Aqui os nossos alunos fizeram o seguinte. A intolerância sempre fez parte da vida do homem, desde os primórdios da civilização. Desse modo, olha a expressão desse modo, está puxando a informação secundária para o tópico frasal. Desse modo, podemos entender que a falta de conhecimento gera o preconceito sempre presente. Então, dessa forma, vocês vejam aí, né? Tópico frasal sempre puxa uma segunda oração. Essa segunda oração aqui, no caso, é uma continuidade, ó, desse modo. Eu podia colocar aqui por outro lado, eu podia colocar por isso, eu podia colocar exemplos não faltam, 2 pontos, e mencionar 3 exemplos, certo? Então, existem várias formas de você continuar o seu parágrafo a partir do tópico frasal. Então, por hoje é isso. Nós ainda temos aqui os exercícios. Esses exercícios ficam para vocês treinarem, para vocês aprimorarem o conhecimento da dissertação. Identifique os tópicos frasais nos parágrafos 1 e 2, né? Dos primeiros e segundo parágrafo. Então está aqui, olha só. Nós temos uma dissertação completa, vejam, com primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo. No seu caderno, nos seus treinos, você vai identificando esses tópicos frasais aí e vai aprendendo mais sobre eles. Vejam que nessa segunda questão aqui, eu quero um parágrafo de introdução a partir de um tópico frasal. Então, você vai criar o seu tópico frasal e vai criar um segundo período que esteja engajado com ele, com o tópico, ok? Quais são os temas? Leitura e formação do senso crítico. O desafio na formação de professores no Brasil. Então, vão treinando aí e a gente se vê, pessoal, numa próxima aula. Até lá!